Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Está começando mais um devocional aqui no nosso canal e nós vamos mais uma vez juntos aprender da palavra de Deus. E hoje esse tema acerca de provações, a gente tem bastante instrução de Deus para as nossas vidas aqui. O texto está em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, para a nossa introdução, tá bom? Veja só o que está escrito, você pode acompanhar comigo aí na sua tela. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, ok? Nós vamos fazer algumas divisões dentro deste texto para a gente compreender de uma forma mais simplificada aquilo que Deus deseja falar conosco nesta manhã. Amém? O primeiro é a alegria na provação. A gente vai entender isso. Depois, o porquê da alegria. Em seguida, se não entender. E, quarto lugar, feliz será. E depois a gente tem algumas aplicações um pouco mais práticas em outras epístolas que vai também nos direcionar nesse sentido. Amém? Vejamos então o primeiro. Alegria na provação. O texto que nós lemos, ele faz essa menção. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Isso parece incoerente, porque está falando de um teste, de um momento de tensão. Quando se fala de prova, a gente deve lembrar aquela questão que a gente passava lá na escola. Lembre que naquele momento a gente fica até ansioso e às vezes acontecia principalmente comigo, esquecer de algumas respostas e de como interpretar algumas questões justamente por ser uma provação e não um exercício. E só por causa de ser provação, então a gente já tinha aquela questão toda de ansiedade. É uma prova, então a gente ficava naquele nervosismo e o apóstolo Tiago, ele faz essa orientação que é para ter alegria por passar por provações, por passar por um teste, por uma prova. Então, nós devemos entender que o dia da provação, ele é dado pelo próprio Deus. Deus nos prova. Por que Deus nos prova? Deus nos prova não porque Ele não vem a saber como nós mas é para nós entender como somos e como estamos diante de Deus. A provação nada mais é que é para os nossos próprios olhos entender o nosso posicionamento e a nossa questão. Vou te dar um exemplo bem simples, aqui você já vai entender isso bem rápido. Lembre de Jó. Jó ele foi testado e não era porque Deus queria saber o posicionamento de Jó, não. Lá no final do livro de Jó, você vai ver que quem entendeu alguma coisa não foi Deus, foi Jó. Jó então que vai dizer, olha, antigamente eu ouvia falar, eu entendia alguma coisa de Deus, mas agora eu o conheço de vista, eu tenho uma experiência um pouco maior. Então a aprovação, ela tem este cunho de nos lapidar e de nos moldar para que a gente se torne melhor. E aí a gente já vai entendendo como que Deus ele age. Então ele usa a provação para nos aprimorar. Então é por isso que Tiago diz, tem de alegria. Ou seja, veja a provação como um momento de alegria, porque você está sendo aperfeiçoado e moldado pelo próprio Deus, para que você seja edificado a cada instante. Aí a questão então vai para o segundo bloco. O porquê? No versículo 3 e 4, veja só o que está escrito aí comigo. Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Veja só. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, por que da provação? Para que a nossa fé venha ter esta tensão de perseverança, de continuidade, de resistência, de resiliência, de firmeza. Então a perseverança, ela tem a sua obra perfeita e nos faz perfeitos e completos. Então ela é capaz de produzir em nós esse ser completo, não tendo falta alguma, ou seja, um aperfeiçoamento geral. Então a provação, ela tem esta ação na nossa vida, e é interessante e ao mesmo tempo nos assusta, na verdade, porque a prova em si, ela é assustadora, mas o que ela produz nas nossas vidas são coisas riquíssimas para as nossas vidas. Uma verdade é que se a gente não passasse por algumas coisas da nossa vida, com certeza a gente não seria essa pessoa que somos hoje. Não é uma verdade?
pense bem comigo aqui agora nesse devocional. Se você não tivesse passado por essas questões aí, quem sabe um relacionamento que acabou, um desemprego, um acidente, uma doença, se você não tivesse passado por essas circunstâncias, possivelmente o seu caráter, a sua índole hoje não seria essa. Então veja que a provação, esses testes que a vida vai nos dando, ela vai nos lapidando, vai nos deixando humildes, vai nos deixando amorosos, vai nos deixando com este ar de ver a vida um pouco mais bela e outras coisas tão necessárias que um servo de Deus e uma serva de Deus precisa aprender. Amém? Vejamos então, e se eu não entender? Por que o Tiago ele coloca o versículo 5 e 6 aqui? Parece que sem um contexto, mas na verdade tem. Ele diz, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que sobrevada e agitada pelo vento. É sobrevada e agitada pelo vento. O que é isso aqui? Tiago não colocou isso aqui de uma forma assim aleatória, não. Ele está falando de uma questão de entender a provação. Aí ele diz, se alguém não tem entendimento, não tem sabedoria, não está entendendo o porquê da provação, o porquê disso, por que eu estou passando por isso, por que aconteceu isso na minha família, por que aconteceu isso na minha saúde, por que aconteceu isso no meu trabalho, por que aconteceu isso na minha igreja, se eu não estou entendendo, o que eu devo fazer? Pedir a sabedoria a Deus, com fé, e ela então vai ser dada, ou seja, Deus nos vai fazer entender o motivo da provação, e nos fazer então sermos constantes, e a gente então não vai ser semelhante à onda do mar, que é levada para lá e para cá sem sentido. Ou seja, à medida que a gente não entende a provação, nós devemos orar. Você entende assim? Veja só, eu não estou entendendo a provação. Então o que você deve fazer? Não é questionar. Você deve orar a Deus e dizer, Deus, por quê? Me ajude a entender. Me ajude qual área o Senhor quer que eu melhore, qual área o Senhor quer me lapidar e me ensinar. E fazer isso com fé, não duvidando. Para que a gente então receba essas coisas, para que a gente então possa ter essa vida e essa visão ampliada acerca da aprovação. E então a gente vai para o quarto ponto e último, que nós vamos então ser felizes. Feliz será, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então feliz será o homem que suporta, ou seja, tem a resiliência, tem aquela constância dentro da provação. Então veja que Tiago diz que uma provação ela pode ser até longa. Olha só que interessante, a provação ela pode ser longa, mas bem-aventurado o homem que suporta. Bem-aventurado a mulher que vai suportar, que vai aguentar a aprovação. Por quê? Porque depois dessa aprovação, sendo aprovado, passando, entendendo, sendo lapidado pela vontade de Deus, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, existe aí uma recompensa, porque você então vai ser aperfeiçoado, estará no caminho para morar no céu, e então a coroa está garantida. E aqui a gente então faz algumas aplicações um pouco mais direta, que está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro ele dá aqui essa orientação para os irmãos não acharem estranho a provação que vem sobre a vida do crente. Então nós não podemos ter essa visão, é algo esquisito, é algo estranho, não. Devemos já estar familiarizados. Já devemos ter uma conexão com a aprovação e entender que a aprovação ela é algo que Deus usa para nos aperfeiçoar. E lembrando que a maior questão da aprovação é essa, de permanecer. Em Lucas capítulo 8, versículo 13 está escrito: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo. Mas na hora da aprovação, ou seja, do teste, da dificuldade, eles se desviam. Então a aprovação, ela acontece e precisa que o crente aprenda essa questão de resiliência, de firmeza, de constância, de não sair do lugar, de se permanecer ali. E então esta vai ser a aprovação. E então a gente vai receber essa ação de Deus. E então a coroa está garantida, porque estaremos agora aprovados pelo Senhor. Então que você e eu, que nós possamos suportar a aprovação que vem sobre a nossa vida. Eu sei que não é fácil para muitos, são coisas bastante complicadas,
coisas bem difíceis de se passarem. Mas entenda que, sendo resistente, mantendo a fé, você vai vencer em nome de Jesus. Vamos orar apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós te glorificamos neste momento e pedimos ao Senhor a direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus, o Senhor conhece aquelas pessoas que estão passando por provações, por dificuldades, por tempestades. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar essas pessoas, Pai. E aqueles que estão questionando, que não estão entendendo, dá sabedoria a eles, para que eles possam entender o seu trabalhar, o seu agir, a forma como o Senhor quer lapidar, como o Senhor quer construir uma nova personalidade, uma nova índole. Deus Eterno, ajuda eles a passarem, Senhor, por estes momentos de dificuldade. Sustenta eles para que eles possam ficar firmes, ó Pai, e manter a coroa da vida, ó Deus Eterno, no coração. Pai amado, assim nós apresentamos o nosso dia, pedimos que o Senhor Deus venha proteger, guardar, livrar do mal e abençoar, Senhor, a cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. E amanhã nós temos mais um devocional e você é o nosso convidado.